Gente, uma pergunta que sempre surge entre os meus alunos, principalmente nos primeiros dias de aula, tá? Eles sempre me perguntam o seguinte: mas qual sotaque eu deveria escolher? O sotaque britânico ou o sotaque americano? Ou então tem gente que já chega com uma preferência: olha, eu quero aprender o inglês americano, não quero saber do inglês britânico. Já aconteceu o contrário também. O aluno chega e fala: quero inglês britânico, não quero inglês americano. Então, assim, qual inglês que a gente deveria focar nos nossos estudos quando a gente está aprendendo inglês? Gente, em primeiro lugar, o importante é você falar inglês. Então não importa muito se vai ser o inglês britânico, ou inglês americano, ou inglês australiano, né? Ou vários outros ingleses que tem por aí. O mais importante é você falar inglês, e você falar inglês de forma clara e universal. Então, por que a gente foca tanto no inglês americano e no britânico? Porque eles são os mais conhecidos, né? A gente está bastante imerso na cultura americana, principalmente, né? Até mais do que na cultura britânica. Então, a gente já recebe influências do inglês americano, sem a gente perceber muito. É que a gente já começa tentando imitar o inglês americano. Por isso, muitas pessoas aprendem inglês americano. Foi o meu caso. Eu aprendi inglês americano, fiz curso tradicional de inglês americano, e só depois de adulta que eu fui estudar na Inglaterra, exatamente para poder ver essas diferenças, porque eu fiquei curiosa, eu queria um novo desafio. É aí que eu vi as diferenças entre o inglês britânico e o inglês americano. Isso é a chave essencial. Você entender essas diferenças é mais importante do que você escolher um. Inclusive, tem um vídeo meu que eu fiz sobre as principais diferenças entre o inglês americano e o inglês britânico que eu descobri quando eu viajei para a Inglaterra e que nem eu, que já era professora e já falava inglês americano, sabia, né? Então, eu deveria falar com sotaque mais britânico ou com sotaque mais americano? Então, primeiro você tem que destrinchar isso, descobrir quais são as diferenças entre esses dois sotaques para depois você pensar em qual você quer escolher. Quando você já descobriu essas diferenças, então vê lá o meu vídeo que vocês já vão descobrir essas diferenças entre inglês britânico e americano. Uma vez que você já descobriu, você vai entender, vai se familiarizar mais com um do que com o outro, ou com ambos. Pode ser que você seja uma pessoa abençoada, que você se familiarize e tenha facilidade para imitar os dois. Eu sempre tive mais facilidade para imitar o inglês americano, por isso que hoje em dia eu diria que o meu inglês tende a ser um pouco mais americano do que britânico, o que não significa que o fato de eu ter ido para lá estudar não tenha me influenciado de alguma forma. Então, algumas coisas saem meio britanizadas na minha fala. Então, como que a gente trabalha isso? Primeiro, você tem que aprender a distinguir quais são os pontos de dificuldade que você tem na sua fala e os pontos que você tem facilidade na sua fala. Então, por exemplo, muitas vezes você fala o R retroflexo do inglês americano muito bem. O que é o R retroflexo? É aquele R de caipira, que a gente fala porta verde, a porta verde. Se você tem facilidade de imitar o caipira e você consegue falar the door is green, né, você já tá bem aí no inglês de um modo geral. Acontece que no inglês britânico esse R não é tão retroflexo, eles tendem a abrir mais os sons das vogais. Então os sons tendem a ser mais vocálicos. Então eles vão falar muito mais um da do que um door. Tá? Então eles vão dar muito mais ênfase para a vogal e para esse som mais aberto que lembra um pouco o nosso A do que para fazer esse R retroflexo. Então, muitas vezes você tem dificuldade de fazer o R retroflexo. Então, você pode aí puxar uma sardinha para os britânicos. Vai vendo uns vídeos aí de uns britânicos falando e tenta dar uma imitada aí, porque aí você vai dar um tchan para o seu inglês, vai ficar mais próximo de um nativo do que se você simplesmente ficar, às vezes, forçando um R que não sai, porque o R retroflexo, eu já vi que os alunos que não conseguem fazer, eles acabam fazendo um R que é meio um R de paulista, assim, the door, né, the door is green, the door is green, e eu acho que é pior.
Então, às vezes, é melhor você tentar imitar um britânico do que ficar tentando forçar isso. Enquanto isso, você, sei lá, vai treinando. Gente, como eu acho que, assim, aprender inglês é que nem fazer musculação. Você tem que treinar aquele músculo, porque é uma questão também que vai pro corpo, tá? Não adianta só você ler, você ouvir e você não treinar a fala na frente do espelho. Você tem que aprender a fazer certos sons que você vai trabalhar musculaturas que você antes nunca tinha trabalhado no português, porque não existem no português. Então, trabalhar esse R pode ser difícil para você, talvez pelo sotaque que você tem do lugar, da parte do Brasil que você veio, tá? Talvez você seja muito gaúcho, muito paulista e fale um R assim muito, né, arranhado e tenha dificuldade de fazer esse R mais retroflexo. Imitar mesmo, door, porta, verde, imitar a caipira, tentar incorporar a caipira e tentar descobrir aí a anatomia desse movimento. Língua fazendo flexão para trás. Depois que você vai descobrindo essas diferenças na pronúncia, as suas dificuldades e as suas facilidades, você vai entendendo, você vai fazendo um paralelo das suas dificuldades e das suas facilidades com ingleses que tem por aí. Inglês americano, inglês britânico. E isso é muito legal, porque você vai realmente construindo o seu inglês dessa forma. Então, por isso, gente, é essencial detectar os seus pontos fortes e seus pontos fracos na hora de falar inglês, na hora de avaliar a sua pronúncia. Você tem que avaliar a sua pronúncia de forma fria e racional. Então você vai treinar bastante aquelas palavras que tem aquela parte da pronúncia que você tem dificuldade. E você vai prestar atenção no inglês britânico, falando aquela mesma palavra, e no inglês americano, falando aquela mesma palavra. E aí você vai ver qual você consegue emular melhor, qual você consegue imitar melhor. Não tem problema nenhum você ter um inglês meio Frankenstein, onde você vai falar meio americano, meio britânico, meio qualquer coisa. Não tem tanto problema, desde que seja inglês, tá? Você não vai de cara parecer um nativo, não queira querer ser como um nativo de cara, porque você não é. Você vai ser fluente no inglês, então você vai ter um inglês bom, um inglês que eu chamo de inglês universal, inglês internacional, é um inglês bom, que às vezes puxa para um sotaquezinho assim, que a pessoa não sabe reconhecer bem de onde ela é, né? Mas são influências que você recebeu, e essas influências podem ser de um inglês britânico, podem ser de um inglês americano, podem ser de um inglês australiano. Então, isso não importa tanto. O importante é você sempre ter como base de referência o inglês nativo. Espero que essas dicas tenham ajudado. Se vocês quiserem aprofundar um pouco mais nessas informações, a gente tem um mini curso gratuito disponível no meu site, tá? Só vocês clicarem aqui que vocês conseguem baixar lá um mini curso com videoaulas, onde eu vou aprofundar mais sobre pronúncia e voltado para entrevistas. Mesmo que você seja um aluno básico, esse curso ele te ajuda em entrevistas de emprego ou em conversas iniciais e também naquelas provas orais de certificados de proficiência. E eu espero ajudar vocês com mais conteúdos aí, porque eu vou jogar bastante aqui no canal do YouTube e também no Instagram. Então me seguem lá, gente, e vejo vocês por aí.